Salve, salve galera, tranquilo? Meu nome é Guilherme Santana e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como a gente vai iniciar nosso primeiro videoaula aqui, criando um bot para Equioption, certo? Um bot de confluência e utilizando os dados do MetaTrader 5. Então tem como a gente fazer isso por uma programação, a gente pode automatizar o nosso operacional, certo? E faz ele ficar muito mais eficiente e também não tem a questão do psicológico, né? E por que eu estou fazendo essa série de vídeos? Porque eu não encontrei ninguém que fizesse um robô para Equioption e ensinasse isso utilizando os dados do MetaTrader 5, apesar de ter muito para vender, né? Então eu pensei que se eu gravasse um vídeo ia ajudar muitas pessoas, até mesmo quem quer comprar um robô, mas não tem a grana, então pode fazer o próprio robô também, dá para fazer com o seu próprio operacional, tem muita gente aí que tem esse interesse, né? E é relativamente simples, eu vou explicar aqui. Esse código aqui que eu estou fazendo, ele tá tudo aí na descrição do vídeo, certo? Se vocês copiar ele, não vai. Isso aqui não é um robô, tem 40 linhas aqui, isso aqui nunca vai ser a programação de um robô. Aqui o que a gente vai fazer é apenas abrir o MetaTrader 5 e pegar os dados dele de um dia para o outro. A gente define essa quantidade de esses dias, né? E eu vou ensinar tudo aqui para vocês. Aqui nessa parte de import, desse import bytes para cima são todas as bibliotecas que a gente vai usar, certo? Então tem que ter todas essas bibliotecas instaladas. Para instalar essas bibliotecas é simples. Eu estou utilizando aqui o PyCharm, o nome do programa. Então o que eu faço? Eu venho aqui, escrevo pip install e o nome de cada biblioteca. Por exemplo, aqui bytes, pandas, dateutil, datetime, certo? Mas o que acontece? Então, por exemplo, aqui, ó, vou só mostrar aqui, ó, se eu quisesse instalar esse bytes, eu ia fazer isso aqui, ó, pytz, enter. É sempre pip install, ó, tá dizendo que já tem, né, no meu computador. Mas o que acontece, galera? Essa aqui é a option API aqui, ó, ela não é uma biblioteca. Todos os outros aqui tu vai conseguir instalar tranquilamente, certo? Menos esse aqui é a option API aqui. Por quê? Isso aqui é uma API, então ela está disponibilizada em um site de programação que a gente chama de GitHub. E eu vou deixar o link dessa programação do cara aqui embaixo. Aí como é que vocês vão instalar a API? Eu vou até dar uma olhada aqui. Então, para instalar essa API aqui é simples, ó. O que vocês vão precisar é colar aqui no terminal, como a gente fez com as outras bibliotecas, vocês vão ter que colar isso aqui, ó. Pip install menos o git mais git e o link, entendeu? Esse aqui é o link da API. Vou deixar esse código aqui para vocês copiarem embaixo. É só colar aqui no terminal, ele já vai instalar. Por que esse é diferente? Porque esse aqui é uma API, então ele está instalando diretamente do site de quem criou a API. Nesse caso aqui é um chinês, o cara salvou demais. E, enfim, é só copiar e colar aqui no terminal e fazer isso com todas as outras bibliotecas. Algumas já vem instalada normal no PyCharm mesmo, que é se você estiver usando. Mas é bom fazer isso para todas, para garantir que vai ser tudo instalado. E eu vou explicar aqui cada parte do código brevemente, para não me aprofundar muito, e vai dar para vocês entenderem tranquilo. E aqui, ó, galera, essas bibliotecas aqui que tem o as, ou essa aqui que não começa com import, começa com from, é o seguinte. Então, para começar, essa biblioteca aqui, ela tem muita funcionalidade, ela tem muita funcionalidade mesmo. Só que a gente não precisa de todas elas, a gente quer muitas vezes só uma. Então, por que a gente vai importar uma biblioteca inteira, sendo que a gente pode importar só a função que a gente quer? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai from datetime. Então, da biblioteca datetime, a gente quer apenas o que? O datetime. Porque dentro dessa biblioteca datetime tem outra função que por coincidência se chama datetime. E qual é a diferença de a gente fazer isso? A diferença é aqui, ó. Se eu quiser utilizar a função datetime dessa biblioteca e eu não tivesse feito esse from datetime import, se eu tivesse só deixado assim, ó, o que aconteceu? Eu ia ter que, por exemplo, vamos criar uma variável, só, enfim, qualquer nome, botei variável mesmo. A gente ia ter que fazer o seguinte, datetime, que é a biblioteca principal, e dessa biblioteca principal a gente quer o que? O datetime. A gente ia ter que fazer isso. Quando a gente faz esse from datetime, import datetime, a gente pode usar direto esse segundo datetime aqui. Esse exemplo é ruim porque os dois têm o mesmo nome, mas a gente está usando esse datetime aqui agora. E a gente não precisa mais fazer esse ponto datetime de novo, porque a gente já está usando a biblioteca, a função direta da biblioteca que a gente quer. Então a gente só faz isso, adiciona os parênteses porque é uma função e está feito, entendeu? Então simplifica o nosso código, todo mundo usa e não tem por que a gente não usar também, né? E esse as aqui é mais tranquilo ainda, ele está importando a biblioteca inteira
Só que para a gente não ter que ficar escrevendo MetaTrader 5 com letra maiúscula tudo e tomando vários cuidados, a gente importa isso as MT5. O que é as? É como. Então, a gente vai importar MetaTrader 5 como MT5. Isso aqui é só uma sigla, eu podia botar o que eu quisesse, eu podia botar, sei lá, qualquer coisa. Mas a gente deixa MT5 pra gente entender, né? Mesma coisa com o Pandas, para não ficar escrevendo Pandas, a gente importa ele PD, né? Import Pandas as PD e tranquilo. Então vamos lá, vamos começar aqui. Já está grande o vídeo. A gente vai se conectar com o MetaTrader 5, com o terminal. Esse if not, o que ele está fazendo? Ele já executa essa ação aqui, que é o mt5.initialize, initialize, que é para abrir o terminal do MetaTrader 5. Então com esse not aqui, ele já está executando essa ação, certo? E se por algum acaso não abrir o MetaTrader 5, então se esse código aqui falhar, essa condição aqui vai ser verdadeira, né? Porque if not mt5.initialize, então ele não vai ter aberto, isso aqui vai ser verdadeiro, ele vai fazer isso aqui, que é o que? Ele vai printar o erro, vai printar initialize failed error code e vai printar o nome do erro. Geralmente é falha de login, enfim, e vai quitar do processo, né? Vai sair. Caso contrário, só inicializa sem problemas. Aqui a gente vai utilizar o Pandas, porque a gente quer fazer uma tabela, né? Com o preço de abertura, preço de fechamento, horário. E a gente utiliza isso Pandas, que é uma biblioteca de organização incrível. E a gente começa setando o máximo de colunas que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui eu botei 500 só para não ter problema. Mas sei lá, se fosse 10 provavelmente ia dar. Mesma coisa aqui com a largura, botei 1500, mas qualquer valor já dá. Qualquer valor não, né? Acima de uns 20 acho que já vai. Aqui a gente define o fuso horário como TC. A gente cria uma variável, utiliza a biblioteca PITZ, ó, vocês viram que eu tive, como eu só importei aqui, como eu não fiz o from python import time zone, eu tive que usar o python.timezone, então a gente consumiu sei lá, 4 letras a mais. Isso, nesse caso aqui é pouco, mas numa programação gigante, isso faz toda a diferença, né? A gente quer reduzir ao máximo a quantidade de memória necessária para rodar o programa. Então aqui a gente cria uma variável, né, que se chama timezone e a gente vai utilizar o timezone etc utc. Então a gente vai definir o horário como UTC, certo? Para conseguir trabalhar com o MetaTrader. Aqui embaixo a gente solicita a data de início e fim da análise. Nesse caso aqui, a gente vai solicitar do dia 27 desse mês. No caso ontem, né? Até o dia 28, aliás, é ontem, até ontem às 23h59, certo? E aqui a gente precisa declarar qual é o time zone que a gente vai utilizar. E no nosso caso aqui é o UTC, certo? Tá aqui no time zone, a gente declarou ele como UTC graças a esse código aqui, tranquilo? Beleza. Então nesse código aqui da linha 26 e 27, o que a gente está fazendo é solicitando os ticks desse par aqui, par EURUSD, que é o que eu escolhi, pode ser qualquer um. A gente está solicitando do dia 27/7/2021, né, o TC from, até o dia 28/7/2021, então de ontem para hoje. E esse mt5.copy_ticks_all é que ele vai copiar todos os ticks possíveis nesse período de tempo aí que a gente determinou. A partir disso a gente não precisa mais do MetaTrader 5, então é só dar um mt5.shutdown, é o contrário do mt5.initialize, certo? Com isso a gente cria o dataframe, a gente utiliza o Pandas para isso. O dataframe é a tabela, né? Então pandas.dataframe ticks, o que são os ticks? É o que a gente está... é a informação, né, que a gente vai copiar da data que a gente especificou até a outra, certo? Com isso, o que acontece? Quando ele faz isso, certo? O tempo que as corretoras utilizam não é um tempo que a gente, ser humano, consegue ler. É um tempo em segundos desde 1970 até hoje, se eu não me engano, tá? E o nome desse tempo é timestamp. Então ele copia de segundos desde 1970 até hoje. Vocês podem imaginar que é uma quantidade gigantesca de segundos que está lá, né? E essa parte aqui do código a gente está convertendo esse tempo, que é o tempo em segundos, que é o timestamp, né? Para um tempo legível para o ser humano. Então vocês vão ver que vai ficar, ó, deixa eu ver se tem aqui, ó, fica, a gente consegue entender, tá no método americano, mas dá para entender que é do mês 7, ano 21, dia 27, né? Tranquilamente. E essa parte do código aqui a gente está fazendo isso, vou até dar um espacinho aqui para não ficar achando. Aí, ó. Certo? Então, o que ele está fazendo aqui? Eu vou explicar mais a fundo, ó. Tick frames é o que? É a tabela, certo? Essa tabela aqui na posição time. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem 8 posições, então na posição time
ela vai ser o que? Pandas.toDateTime, que é uma função do pandas, certo? Que a gente tem que especificar. Que ela vai fazer, no caso, ela vai transformar esse timestamp para um formato legível para o ser humano. Tick frame time, a gente está especificando onde que a gente quer que aconteça essa conversão, onde que está o tempo em segundos, e está explicando aqui em que formato que está, para o pandas conseguir converter, está em segundos, certo? Esse S aqui quer dizer seconds, que é segundos, né? Aqui embaixo, por fim, a gente já finaliza, a gente já exibe os dados. Então, a quantidade de ticks é uma variável que eu criei. É len ticks. O que é len? Ele está lendo a quantidade, certo? Então, ele vai ler a quantidade de ticks. Então, se tiver 2 ticks, ele vai printar para nós 2. Se tiver 3 ticks, ele vai printar 3 e assim em diante. Então, aqui embaixo eu só coloquei um ticks para ficar bonitinho, né? Ó, esse é ticks aqui de cima, só pra gente saber, mas nem precisa. Se quiser tirar, pode ficar à vontade. E aqui por último a gente printa ticks frame, que é a nossa tabela criada aqui, ponto head e entre parênteses a quantidade de ticks. Porque o que é esse ponto head, quantidade de ticks? É o tamanho em linhas da nossa tabela, certo? Então se aqui tivesse 10, ó, o que acontece? Ele vai printar só 10, ó. Só 10 ticks, quer ver? Primeiro ele abre o gráfico, ó, printou só 10. Por que aqui foi do 0 ao 9? Porque contei de 0 a 9 tem 10 algarismos. Então se a gente quisesse que ele printasse do 0 ao 10, aqui a gente botava 1, aí ele vai do 0 ao 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tranquilo. Mas como a gente não quer isso, a gente quer todos de fato, a gente bota aqui quantidade de ticks que a gente já declarou ali em cima, certo? E com isso a gente tem, ó, bonitinho, todas as informações. No próximo vídeo a gente já vai dar uma avançada nisso, certo? Vão ser, não sei ao certo quantos vídeos, mas vai ficar bem explicadinho. Qualquer dúvida é só comentar aqui. E eu espero que todo mundo aí consiga fazer o bot com eficiência, certo, pessoal? Então é isso, tamo junto, muito obrigado. Se quiser deixar o like, eu agradeço demais. Qualquer dúvida é só comentar de novo. Tamo junto, é nóis.